Olá, tributaristas de todo o Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Tributarista Referência. A aula de hoje falarei sobre um imposto municipal extremamente importante, mais um imposto municipal. O imposto de hoje é o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Título Oneroso, também conhecido em algumas regiões do Brasil pela sigla ITIV, que é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos. É o mesmo imposto, muda apenas a nomenclatura, a forma de você chamar esse imposto, que é de competência municipal e distrital, lembrando sempre, em razão da competência acumulativa lá do artigo 47 da Constituição Federal. Independentemente do nome que você chama, da sigla que você utiliza, por favor, acompanhe sobre esse imposto, ainda que você já seja expert em tributário, não deixe de assistir a essa aula, porque é importante. Trarei algumas questões aqui relevantes para você atuar na advocacia tributária quando o assunto é imposto de transmissão. Bom, para acompanhar a aula, artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, e artigos 35 a 42 do nosso CTN. Para quem quiser anotar, então segue aqui os artigos que são ponto de partida da aula de hoje. Como tudo, vamos primeiro na Constituição Federal. E assim como todos os impostos que iremos comentar em aula, vamos traçar a regra matriz de incidência tributária. Falarei no ITBI também sobre os 5 critérios da regra matriz de incidência tributária, dentre eles o critério material, o critério espacial, o critério temporal, o critério pessoal e o critério quantitativo. Iniciando pelo núcleo da regra matriz de incidência tributária, assim como alguns doutrinadores gostam de chamar, vamos falar primeiro sobre o critério material. O critério material é aquilo que o legislador elegeu como hipótese de incidência tributária, que uma vez ocorrido no mundo fenomênico faz surgir aqui o dever de pagar o tributo. Como você sabe, o critério material ele é sempre representado por um verbo mais um complemento. No caso do ITBI, eu vou dizer para vocês que, na verdade, nós temos 3 hipóteses de incidência tributária. Na verdade, nós temos 3, então, critérios materiais. Para falarmos sobre esses critérios materiais, vejamos já o artigo 156, inciso 2, para dividi-los e que você passe, portanto, a analisar dessa forma. Vejamos aqui. O artigo 156 diz que o imposto de competência dos municípios, e aí faço a ressalva também do Distrito Federal, em razão lá do artigo 47 da Constituição Federal, que fala sobre a competência acumulativa, mas o artigo 156 diz o seguinte: compete aos municípios o imposto sobre a transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física. Eu já te explico, mas aqui nós temos a primeira hipótese de incidência tributária. E de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Já explico, aqui temos a segunda hipótese de incidência tributária. E a terceira, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Bom, a hipótese de incidência mais comum, talvez, que você mais escute falar, e até quando se fala de ITBI, você imediatamente se lembra, é a primeira hipótese, a transmissão de imposto na operação a título oneroso de bem imóvel, que vem na cabeça logo a primeira situação. A compra e venda de um imóvel gera a incidência do ITBI. Vejam, por mais que o nosso próximo módulo seja sobre o ITCMD, que é de imposto de competência estadual, é importante aqui, já nessa hipótese primeira de incidência tributária, eu fazer aqui um paralelo para diferenciar o ITBI do ITCMD. Você que já assistiu alguma aula minha
em outro curso, já teve a oportunidade de estudar tributário. É claro que você já viu esse meu quadro, mas ainda assim eu peço para que você fique aqui. Como eu disse, tem muita coisa importante que falaremos a respeito e digo-lhes mais. Por vezes, até eu tenho que parar, raciocinar um pouquinho antes de dar uma resposta rápida para dizer se pode ser hipótese de incidência do ITBI ou do ITCMD. Isso porque, por vezes, pode confundir realmente. Então, por isso, preste atenção nesse quadro. Vejam só, o ITBI, eu colocarei aqui de um lado do nosso quadro e o ITCMD do outro lado. E aí muitos vão me perguntar, Josi, por que é que você vai fazer esse paralelo? Você estava traçando a regra matriz de incidência justamente no primeiro critério e agora você já vai falar de outro imposto? Por quê? Bom, primeiro porque esses impostos, eles caminham juntos, porque ambos incidem na transmissão de bens. O ITCMD, ele também incidirá na transmissão de bens. Só que se o ITBI já incide na transmissão de bens, como é que o ITCMD vai incidir também? Porque tem essas diferenças. A primeira diferença é justamente quanto à competência. Hoje, com a Constituição de 88, o ITCMD é de competência dos estados e Distrito Federal, enquanto o ITBI é de competência dos municípios, repito, também de competência do Distrito Federal. Mas lá no passado, nós já tivemos um tempo em que esses dois impostos era apenas um único imposto, que se tratava de imposto de transmissão de bens. Então, em diversos momentos da nossa vida aqui jurídica, pelas diversas constituições que já tivemos propriamente, esses impostos ora caminhavam juntos, ora separados, até que com a Constituição de 88 eles ficaram separados. E que é a maior prova disso? Se você for lá no CTN agora, você vai perceber que do artigo 35 ao artigo 42, o nosso legislador, ele trabalha com esses dois impostos ao mesmo tempo. Ele está falando de imposto de transmissão. Tanto que se você observar lá, já a primeira surpresa, digamos assim, é que o artigo 35 diz, os impostos de competência dos estados. Como é que é de competência do estado se eu acabei de te falar que o ITBI é de competência municipal? Aí você vai para o artigo que eu te falo, que é referência do ITBI, e lá está a competência dos estados. Obviamente que entre a Constituição Federal e o nosso CTN, é claro que vai prevalecer a Constituição Federal, por ser ela hierarquicamente superior ao nosso CTN. Agora, por que é que o artigo 35, assim como os seguintes até o 42, ele fala como se estivesse falando do ITBI também? Como eu disse, teve alguns momentos da nossa vida jurídica que esses impostos caminhavam juntos. Então, lá quando foi promulgado o nosso CTN de 66, é porque a Constituição, à época, trabalhava com esses dois impostos, sendo eles de competência dos estados. Agora separou, e agora nós temos que o ITBI é dos municípios, o ITCMD é dos estados. Mas, mesmo assim, o nosso CTN, dos artigos 35 ao 42, ele continua sendo aplicável para o ITBI, cabendo a nós, legisladores, nós intérpretes, diferenciarmos quando é que está se falando do ITBI e quando é que está se falando do ITCMD. E, para tanto, nós temos que ter sempre em mente as principais diferenças entre o ITCMD e o ITBI, porque, como eu disse, um é de competência dos estados, o ITCMD, ele sendo de competência dos estados e Distrito Federal, ele tem previsão lá no artigo 155, inciso 1 da nossa Constituição Federal. E não se preocupem, porque nós também vamos estudar sobre o ITCMD. Tem bastante coisa relevante aí para falarmos sobre o ITCMD. E o ITBI, como já estamos falando e até sendo um pouquinho repetitiva, ele é de competência dos municípios. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, ele é de competência dos municípios e Distrito Federal.
nos termos do artigo 156, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Mas ainda assim não para por aí, né? Porque, como você sabe, no Brasil não se admite a bitributação. Há apenas duas exceções previstas constitucionalmente, que é só para relembrarmos aqui, abrimos um parêntese, em que admite-se a bitributação, mais de um ente tributando por imposto o mesmo fato gerador, que seriam os casos lá previstos no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal, que trata-se do ICMS na importação. O ICMS na importação, para quem quer anotar, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, hoje é devido por todos aqueles que realizem uma importação. Independentemente de ser contribuinte habitual ou não do ICMS, o fato é, importou, tem que recolher o ICMS na importação. Só que, como você sabe, na importação incidem vários outros impostos, a exemplo do próprio imposto sobre importação, que por sua vez é de competência da União. Então vejamos, de um lado eu tenho a União exigindo o imposto na importação, do outro lado eu tenho o Estado cobrando, incidindo na importação de mercadorias, o ICMS. Então veja, a União cobra na importação, o Estado cobra o ICMS na importação. Então eu tenho mais de uma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, nitidamente uma bitributação. Essa pode? Essa pode porque a previsão está na própria Constituição Federal. Essa segunda exceção em que se admite a bitributação é a do artigo 154, inciso 2 da nossa Constituição Federal, que refere-se ao Imposto Extraordinário Guerra. Como vocês sabem, a nossa Constituição permite à União, em caso de guerra externa, sua eminência, criar um imposto para custear as despesas decorrentes da guerra externa, sua eminência. Pois bem, e esse Imposto Extraordinário Guerra vai ter por fato gerador não a guerra, porque a guerra é um ato ilícito e nos termos lá do artigo 3º do CTN não se pode tributar algo que é ilícito, porque tributo não é sanção de ato ilícito, certo? Então, o Imposto Extraordinário Guerra, que ele vai poder ser criado em razão de uma guerra externa ou sua iminência, ele terá outro fato gerador. Então, nesse sentido, o artigo 154, inciso 2, diz que poderá ter como fato gerador qualquer outro fato gerador já existente. Isso quer dizer, então, que a União, ao criar o Imposto Extraordinário Guerra, ela poderá criar um imposto que tenha um fato gerador já existente, que seja, por exemplo, de competência dos estados, Distrito Federal, município. E então teríamos o caso de bitributação. Mas, repito, essa pode? Pode, porque é exceção prevista constitucionalmente. Tirando esses dois casos, ICMS na importação e o Imposto Extraordinário Guerra, não se admite a bitributação. Não se admite que mais de uma pessoa cobre tributo sobre o mesmo fato gerador. E é aí, então, que temos que ter muito nítido quais são essas diferenças entre o ITCMD e o ITBI, uma vez que o ITCMD é de competência dos estados, o ITBI é de competência municipal, mas ambos incidem na transmissão de bens. A segunda diferença que eu vou elencar aqui já deixa bem claro quando incidirá um e quando incidirá o outro. O ITCMD, ele incide na transmissão a título não oneroso, ou seja, quando houver transmissão a título gratuito. Logo, eu penso em ITCMD quando houver aqui uma hipótese, deixa eu até mudar a cor da canetinha, de causa-mortes ou doação. Nessas duas hipóteses é que haverá incidência do ITCMD. Causa-mortes, quando a transmissão do bem for em decorrência da causa-mortes, então o bem de uma pessoa passa para a propriedade de outra pessoa em razão da causa-mortes, em razão da herança, incidirá o ITCMD. E doação, quando a pessoa resolve, por mera liberalidade, doar esse bem para alguém, então incidirá o ITCMD. Já com relação ao ITBI, o próprio artigo 156, ele diz
na transmissão a título oneroso. Então, para que pensemos na incidência do ITBI, tem que ter aqui uma transmissão a título oneroso. Logo, uma compra e venda ou permuta. Então, compra e venda ou permuta faz surgir a incidência do ITBI. Só que, quando eu falo de ITBI, eu tenho que ter em mente que só haverá incidência desse imposto quando a transmissão for a título oneroso e de bem imóvel. Então, para que haja incidência do ITBI, é importante que haja a transmissão de um bem imóvel. Eu até brinco dizendo, vai pelo próprio nome, né? ITBI imóvel. Já o ITCMD, e que aí mora também o perigo, o ITCMD, ele incidirá na transmissão de quaisquer bens, sejam eles bens, deixa eu voltar aqui, sejam bens móveis ou bens imóveis. Então, não importa se for um bem imóvel ou móvel, se a transmissão se der a título gratuito, haverá incidência do ITCMD. Mas se a transmissão de um bem imóvel for a título oneroso, compra e venda, haverá incidência do ITBI. Então, rapidamente um exemplo aqui. Compra e venda de uma casa incide ITBI. Doação de uma casa incidirá o ITCMD. Como o ITCMD é de competência dos estados e Distrito Federal, a legislação é estadual. Como o ITBI é de competência municipal, a legislação é municipal. Logo, se eu quero conhecer detalhadamente sobre o ITBI, eu terei de ir à legislação municipal, muito provavelmente ao CTN municipal. Assim como, se eu quero saber detalhadamente sobre o ITCMD, terei que me valer da legislação estadual. E em alguns estados, assim como em alguns municípios, é claro que as alíquotas são distintas entre o ITBI e o ITCMD, porque são impostos distintos. A título de exemplo, eu vou trazer aqui para vocês o ITBI lá de Curitiba, que tem-se uma alíquota de 2,4%. Em contrapartida, o ITCMD do estado do Paraná, que é a capital do estado do Paraná, é Curitiba, o ITCMD tem-se uma alíquota de 4%. Então, é claro que faz muita diferença, né? Para o contribuinte pagar 2% sendo ITBI ou 4% sendo ITCMD. E então, por isso que tem que ficar tudo muito claro na nossa cabeça quando é um e quando é outro. Da mesma forma que em outros municípios, ainda que tenhamos alíquotas idênticas, eu também tenho que prestar atenção. Afinal de contas, se é um caso de ITBI, logo eu devo o imposto para o município. Eu pagando o ITCMD por achar que é devido o ITCMD para o estado, o município depois vem me cobrar isso. Então, eu tenho que saber muito bem distinguir quando incide um e o outro. Por isso que é importante trazer esse paralelo. Ai, Josi, mas eu já sei, já estou cansada de saber sobre isso, porque eu já assisti diversas aulas suas sobre ITBI. Então, vamos avançando aqui. Mas eu tenho que considerar que nesse curso tem muita gente também que está migrando de outra área. Então, por isso, peço desculpas aí a quem já sabe tudo de tributário, mas ainda assim é sempre bom colocarmos as sandálias da humildade, não é? Pois bem, essa é, portanto, a primeira hipótese de incidência do ITBI, que se refere aqui já ao início do nosso artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, que é quando houver a transmissão, intervios a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física. Então, o exemplo foi justamente compra e venda, permuta e assim vai. A segunda hipótese está aqui, logo em seguida. Deixa eu até pegar uma canetinha para marcar texto. Incide, é claro que também, por ato oneroso, quando houver a transmissão, tendo em vista que transmissão, que é o verbo aqui do nosso imposto, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Então, vejamos. Quando houver
aqui a transmissão de direitos reais sobre imóveis, haverá incidência do ITBI. Ah, Josi, mas eu não estou transmitindo imóvel. Eu sei, mas está transmitindo o quê? Os direitos reais sobre imóveis. Exceto os de garantia, haverá incidência do ITBI. Mas aonde que eu vou saber quais são os direitos reais do imóvel? Lá no artigo 1225 do Código Civil. Acompanhe comigo. Então, são direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel. Aqui eu peço até que você faça já um destaque, eu já vou te explicar o porquê. Também o penhor, a hipoteca, anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso, o direito à laje, foi acrescentado aí pela Lei 14.620, e os direitos oriundos da emissão provisória na posse quando concedida à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas, e a respectiva cessão e a promessa de cessão. Bom, vejamos aqui. Os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas e a respectiva cessão e promessa de cessão. Bom, aqui temos então no artigo 1225 do Código Civil os direitos reais sobre imóveis, de modo que, via de regra, quando houver a transmissão a título oneroso desses direitos reais, haverá incidência do ITBI, exceto quando se tratar de direitos reais de garantia, que eu já até deixei aqui de outra cor, que eu deixei de vermelho para vocês já destacarem. Então, não haverá incidência do ITBI quando houver a transmissão de penhor, hipoteca, anticrese. Pois bem, agora, por que eu fiz questão também de separar, e ainda que eu mantive da mesma cor, o direito do promitente comprador do imóvel? Vejam, em que pese nós termos aqui um direito real, não é quando houver a promessa de compra e venda que haverá incidência do ITBI. Da mesma forma que quando houver a compra e venda, não incide já o ITBI. Ué, mas não são hipóteses de incidência? São hipóteses de incidência, mas como nós comentamos, ao falarmos sobre a incidência de um tributo, eu tenho sempre que observar a ocorrência de todos os 5 critérios da regra matriz de incidência tributária. Então, não adianta que ocorra um critério isoladamente, não adianta que ocorra a compra e venda do imóvel para que enseje o imposto do ITBI. É necessário que ocorram as 4 outras hipóteses de incidência, os 4 outros critérios. E o que nos chama mais a atenção nessa hipótese de ITBI é justamente o critério temporal. Por quê? Porque, na verdade, o que faz incidir o ITBI, que também não deixa de ser o próprio critério material, não é? É a transmissão de bens imóveis. É a transmissão de direitos reais. Mas o que é a transmissão? Na verdade, por que eu falo do critério temporal? Porque eu tenho que me lembrar quando é que ocorre de fato a transmissão. A transmissão ela é diferente da compra e venda. A transmissão é diferente do próprio contrato de promessa de compra e venda. Do próprio contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda. A transmissão é quando houver o registro em cartório do contrato de compra e venda, da compra e venda, da promessa de compra e venda. Então, enquanto não houver o registro, não há que se falar na incidência do ITBI. A uma porque não ocorreu o próprio critério material e a 2 porque não está ainda no critério temporal, porque a transmissão ela se operaciona exatamente quando. Deixa eu até mudar aqui que eu sempre fico preocupada, nunca sei se eu estou gravando ou não. A transmissão vai se operar
Na verdade, quando eu tiver o registro em cartório. Antes desse registro, não há que se falar na hipótese de incidência do ITBI. A respeito do contrato de promessa de compra e venda, ser bem sincera aqui com vocês, isso já está sedimentado, já está pacificado. Eu não tenho súmula ainda, mas já está pacífico nos tribunais, sobretudo no STJ. A respeito do direito de compra e de promessa de compra e venda, não incide ITBI. STJ e STF já confirmam. Então, quando eu tenho um contrato de promessa de compra e venda, não incide o ITBI. Tá? Não incide. Não é hipótese de incidência. Ah, mas ele é um direito real. Mas eu não posso considerar tão somente aqui a literalidade. Eu tenho que verificar quando é de fato que ocorre o critério material. Porque o critério material em si, na verdade, é a própria transmissão. E a transmissão de um bem imóvel, assim como a transmissão de um direito real sobre imóvel, é com o registro em cartório, tá? E aí entra também toda a discussão, e que eu vou ser bem sincera com vocês, há um problema seríssimo com os cartórios, tá? A hora que eu vou fazer a transferência do bem, propriamente. Na hora da escritura, tem que se contar todo o histórico, tá? Geralmente a gente não fala da celebração do contrato de promessa de compra e venda, a não ser que você vá registrar isso. E aí, tome cuidado, porque é possível que haja incidência do ITBI, porque o artigo 1228 do Código Civil, ele deixa claro que a transmissão do direito real do imóvel, ele se faz com o registro em cartório. Mas eu não preciso levar a registro o meu contrato de promessa de compra e venda. Então, geralmente, o que acontece? Eu estou frente aqui a uma construtora. Eu irei adquirir um imóvel que ainda não está construído, que está na planta. Nesse momento, eu celebrarei um contrato de promessa de compra e venda, porque eu comprei o meu imóvel na planta. Eu ainda não tenho um imóvel, mas há uma promessa. Então, eu realizo o contrato de promessa de compra e venda. Assim que o imóvel for finalizado, aí sim eu já terei um contrato de compra e venda e levarei a registro esse contrato de compra e venda, momento então que faz incidir o ITBI. Tem gente que já recolhe o ITBI antes mesmo, já recolhe no próprio contrato de promessa de compra e venda. Não é devido, mas quer recolher? Recolhe. Tá? Mas qual que é o problema de eu recolher o ITBI em um contrato de promessa de compra e venda? Que pode lá na frente não se realizar a compra e venda. E aí? E aí eu terei pago o imposto que é indevido. Pode não ocorrer a transmissão desse bem imóvel. Logo eu paguei um imposto desnecessariamente. Pede a restituição. Lógico, gente. Vou pedir a restituição, mas vamos ser bem francos. Tá? Por que eu vou pedir a restituição se eu posso deixar de pagar? Posso deixar de pagar aqui. Porque não é hipótese de incidência. Então, eu falo para o meu cliente, se meu cliente está sendo orientado por um tributarista, fica fácil. Óbvio, se chega um cliente para você que já fez isso, aí a gente pede a restituição. Como aconteceu comigo em uma situação, eu te chamo para o nosso segundo bloco só para você raciocinar comigo e até pensarmos quais são os problemas que podemos enfrentar. Por isso que eu falo, continue aqui comigo. Por mais simples que seja o ITBI para alguns, tá? Sempre tem algo que a gente pode pensar a respeito em conjunto. Tô te esperando então no segundo bloco, não saia daí não.